A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Hoje eu queria falar sobre o segredo do Jordão. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou entregar um bônus tremendo para você. Escute só, quando Naamã vai até Eliseu para ser curado, Eliseu diz: Naamã, mergulha no Jordão. E aí Naamã veio bravo, dizendo: mas por que Jordão? Por que não podia ser um dos rios de Damasco? E só que ele não entendia que tinha um mistério no Jordão. Quando Josué vai atravessar o Jordão, Josué faz um altar. Primeira coisa, o Jordão tinha altar. Deus não cura num lugar onde não tem altar. Não adianta ter púlpito e não tem altar. Quando você tem altar, qualquer lugar se transforma em púlpito. Quando eles atravessam aquele Jordão que fica o altar, é os sacerdotes que fazem. Então é um altar sacerdotal. Naamã não sabia disso. Só que o Jordão é a confluência de 3 rios. Quais são os 3 rios que formam um Jordão? O rio Banias, que ele nasce nos rochedos e nos esconderijos das pedras. O rio Ledã, que nasce de 2 fontes. E o rio Rasbani, que é o mais caudaloso, o mais extenso. Esses 3 rios, eles se transformam em um rio, que é o Jordão. Naamã não entendia isso. O que isso quer dizer? Por que Deus escolhe o Jordão? Qual é o mistério de Jesus ser batizado no Jordão? Porque o Jordão é a representatividade da Trindade. Como assim? O rio Banias nasce no esconderijo dos rochedos das pedras, que simboliza o Pai, que está nos esconderijos, que nunca foi visto e nem percebido. O rio Ledã representa o Filho, que nasce de 2 fontes. O Filho tinha a fonte humana e a fonte divina, que é a natureza humana e a natureza divina. E o rio Rasbani, que é o mais caudaloso, o mais extenso, representa o Espírito Santo. E os 3 formam um único Deus. Quando Naamã mergulha no Jordão, ele está mergulhando no Pai, ele está mergulhando no Filho, e ele está mergulhando no Espírito Santo de Deus. E aí aquele 7 mergulho que simboliza a perfeição, a completude do céu, ele é curado. É por isso que Jesus, quando está no Jordão, ali já está o Filho. Aí o céu abre, a pombinha desce e o céu abre e o Pai fala. Então tem o Filho na água, o Espírito na pomba e o Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Todo lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm liberdade para atuar. Há milagre de cura, há milagre de restauração, há milagre de transformação. Por isso que não podia ser nenhum rio de Damasco. Por isso que não podia ser qualquer outro rio. Tinha que ser o Jordão. Porque é no Jordão que tem o Pai, o Filho e o Espírito, que Elias é levado ao céu no redemoinho. É ali, é no Jordão, que alguns milagres aconteceram tremendamente. Onde Eliseu também abre aquele Jordão. Mas sabe o que é lindo? Disse que eu ia te entregar um bônus no final. O salmista do Salmo 133 diz que é como o orvalho de Hermon. Porque o Jordão, ele nasce lá de Hermon. E na época da geada, na época do frio, você sabe o que acontece? Aquela geada cai. E aí quando o sol vem, derrete aquela geada. E aí é derretendo aquela geada que manda aquelas águas frescas e lindas para o nascimento do Jordão. Sem falar na vista perfeita. Sabe por que isso quer dizer? Que Deus é a fonte de tudo em nossa vida. É a origem que é o Pai, a natureza que é o Filho e o propósito que é o Espírito. É a semente que é o
Pai, é a árvore que é o Filho, a videira, e o fruto que é o Espírito Santo de Deus. Ei, talvez Deus está falando, mergulha no Jordão. Naamã olhou a aparência. Deus não trabalha com o que é aparente. Deus trabalha com o que é eterno. Deus falou a Abraão, sai do meio dos parentes. Por que parente? Parente é que parece. Macaco tem parente, mas macaco não é família. Sai daquilo que é aparente, Abraão. Sai daquilo que é óbvio e vem andar no que é eterno. Deus está falando, você está olhando a aparência, mas não enxerga o eterno. Paulo fala que aquilo que você vê é transitório e aparente, mas o que você não vê é eterno. E Deus está falando, mergulha no Jordão hoje. Mergulha em mim, que eu sou o Pai de amor. Mergulha no Filho, que é a graça. E mergulha no Espírito, que é a comunhão. Eu quero que você hoje seja inundado com o amor, inundado com a graça e inundado com a comunhão. E onde você for, os leprosos serão curados, os paralíticos vão andar, os cegos vão ver, pessoas serão transformadas. Onde esse rio passar, vai levar vida, porque você vai estar carregando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Fique com essa palavra, deixe seu like, compartilhe com no mínimo 5 pessoas, se inscreva no canal, clica no sininho e não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.